Olá, mestre, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Me dá só um minutinho aqui, eu vou colocar na televisão aqui atrás e eu tô colocando no Instagram também, que aí o Ok, senhor aparece aqui no Instagram para todo mundo, tá? tá. Eu tenho que explicar as coisas, porque é difícil demais. Não precisa do cabo, não. Sempre que você trouxer, só... Pronto. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o Apple TV. Não tá indo, não sei porquê. Dá aqui. Airplane mode. Pronto. Agora vai. 97,71. Liga lá o... É. E... Então não vai adiantar. Não adianta. Tem que fazer tudo sozinho mesmo. Eu nasci sozinho, né? Não, meu filho, quem manda pra senha essa porra? Olha, ele tem que colocar senha nas coisas que não te ajuda. Ó, organizando aqui, vamos lá. Vamos ver se entra agora. Ok. Como que o negócio foi incorreto? Você já ligou? Não, pode ligar, pode ligar. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Muriel Capoeira, de Atlanta. Hoje a gente tem uma entrevista aqui com o mestre Ombrinho, tá? Ele já está aqui com a gente só tá... Vamos projetar ele aqui na TV, tá? E a gente já vai começar. Aê, agora sim. Tá me escutando, mestre Ombrinho? Sim, tô ligado, tô escutando. Tá escutando? Ok. Ok, estamos no nosso quadro aqui, Conversa com os Mestres, e hoje o entrevistado aqui é mestre Ombrinho, que hoje ele mora em Nova York, né, mestre? E ele vai falar um pouquinho aqui, quem é mestre Ombrinho pra gente. Ombrinho foi o nome que mestre Gelão me deu, e mestre é o título que foi dado a mim com o meu mestre, agora mestre No, de Salvador. Aí, quem é? Meu nome é Michael Goldstein, nome que minha mãe me deu, e o Goldstein é o nome do meu pai. E eu fui criado eu nasci em Jerusalém, aí foi criado nos Estados Unidos e me encontrei com a capoeira logo depois de completar a faculdade lá em Califórnia. Treinava um ano com o mestre acordeon e foi morar em Nova York depois de um ano. Aí continuei no dia a dia com o mestre Gelão em Nova York. E durante esse tempo em Nova York, eu fui morar no Brasil. Passei um ano em Salvador. Conheci também capoeira no Rio de Janeiro. E depois de ficar um ano em Salvador, indo para toda academia, todo evento, na rua também, na capoeira da rua. Aí, depois de um ano, eu decidi de continuar meu treino e essa trilha da capoeira
com o grande mestre No de Salvador. E hoje eu dou aula em Nova York. Nós temos nosso centro. Trabalho com criança de 3 anos até criança com 60 anos e mais. Adulto, adolescente. Também trabalho nas escolas, dando aula também na capoeira na escola. E temos também outros grupos que eu dou supervisão a eles. Temos grupo em Boston, em Ithaca, Cornell University, Rochester, São Francisco e outros lugares também no país que está começando também. Aí o nosso grupo está no centro, está aqui em Nova York. Legal, mestre. E como foi essa paixão pela capoeira assim? Como foi o primeiro contato com a capoeira? Ok. O primeiro contato foi conversa de alguns amigos meus que viram um documentário sobre a capoeira que foi feito aqui em Nova York de 15 minutos com o mestre Gelon e o grupo dele, mestre Loremil e outros alunos do mestre Gelon. Foi um filme que foi feito na década do final das 60, eu acho. E esse filme os amigos viram e também eles tinham um disco, o disco de Mestre Pastinha, e eles não treinavam capoeira que não saberam que a capoeira já começaram a existir em Nova York e em São Francisco. Mas eles falaram da capoeira para mim, que é uma luta dos africanos no Brasil, que luta na bananeira com navalha no pé. Aí eles falaram o nome dessa arte é capoeira. Eu nunca vi falar, eu fiquei já apaixonado pela essa imagem. E quando eu fui morar em São Francisco, em 1981, já no primeiro dia da minha chegada, eu fui passando num centro cultural, no Mission District, e lá na porta tinha uma explicação de uma aula de capoeira com mestre acordeão. Aí o dia primeiro que a aula existia, foi lá e até hoje não parei. Aí eu treinei com mestre acordeão 1 ano, depois uns 7 anos em Nova York com mestre Gelon. Aí eu dou continuidade do meu aprendizado com meu mestre em Salvador, mestre No. Esse contato em Nova York com o mestre Gelon, quando o senhor treinou com ele, o senhor escutou alguma coisa sobre Loremil Machado? Teve contato com Loremil Machado em Nova York ou não? E a história da capoeira aqui no país, para mim e para muitos outros, tinha 3 capoeiristas que foram mestres que trazeram a capoeira fora do país. Aí 2 vieram para Nova York, mestre Gelon e mestre Loremil Machado. E o outro mestre chegou lá na Califórnia, no Bay Area, mestre acordeão. Aí esses 3 levaram a capoeira. Loremil, ele não deu a continuidade de dar aula da capoeira academicamente. Ele dava uma aula aqui, uma aula lá. Ele preferia mais a aula de samba e show e roda de capoeira. Aí ele pareceu muito, destacou com uma capoeira livre e solto. E conheci mestre Loremil, sei lá, uns 20 anos, meus primeiros 20 anos aqui em Nova York, sempre colado com ele, fazendo os ensaios para as apresentações do mestre Gelon no capoeira, no Dance Brasil. Viajei muito com o Loremil e em rodas também ele apareceu, ele participou no meu início, minha primeira roda aberta. Loremil estava e Loremil era uma grande figura, um grande capoeirista de jogar na roda, mas a dificuldade de levar o dia a dia academicamente não era a preferência dele.
mas eu conheci o mestre Loremil muito cedo. E o mestre do mestre Loremil é mestre No, que era o primo, o tio dele, e mestre No ainda foi através de Loremil que eu conheci meu mestre em Salvador, mestre No. Ah, legal. Eu levantei esse ponto do mestre Loremil porque é notório que mestre Acordeon e mestre Gelon foram um dos pioneiros na capoeira aqui, né, nos Estados Unidos, mas a gente não vê falar muito do Loremil Machado, né? E ele também tem um papel crucial aí na capoeira. Ele fazia muito show, né? Ele veio por show para fazer show aqui, mas eu ainda encontro muitos bailarinos que conhecem ele, um pessoal mais antigo que falam. Até ano passado eu estava dando uma aula de capoeira e apareceu um senhor no estúdio de dança e ele falou: "Ah, você conhece Loremil?" Aí eu olhei para ele assim, eu falei: "Nossa, como que ele conhece Loremil?" Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou: "Não, eu fazia parte de uma companhia de dança em Nova York, muito famosa", ele falou isso, não recordo o nome, e eu tive contato com o Loremil, e eu conheci a capoeira através dele, né? E eu fiz algumas pesquisas sobre ele, aonde o pessoal atribui muitos movimentos da capoeira, do hip hop, a Loremil Machado. Falam que tinham algumas pessoas, ele tinha alguns contatos com dançarinos do hip hop, né, do break dance em Nova York, e houve essa troca de informações, de movimentos. O senhor escutou alguma coisa sobre isso também? O mestre Gelon e mestre Acordeão, eles têm o título de levar a capoeira para cá porque eles davam aula no dia a dia, um ano atrás do outro. E para manter a academia e aquela programação de ter 3, 4, 5 aulas toda semana, o mestre Gelon e o mestre Loremil levaram. Então, eles estão considerados por esse razão. Em termos de jogar capoeira e botar capoeira na mapa, botar Brasil na mapa, Loremil fez uma grande parte também, porque não era só no palco, era também nas rodas e nos eventos, que Loremil gostava de jogar, e jogava muito, muito mesmo. E o pessoal conheceu a capoeira através muito de Loremil, pela presença e o jogo e a pessoa que ele é, e ele levava um espírito do capoeirista dentro da roda, igual aos outros, mas do Loremil era uma coisa que Mais performático. Destaca mesmo. Em termos de breakdance, eu não sou historiógrafo, eu ouvi falar isso já há muitos anos. Eu acho que o breakdance tem uma linhagem muito, muito forte e cresceu independente da capoeira. Loremil, na época, tinha breakdance na rua, tinha capoeira também na rua, Gelon fiz rodas também, aí o pessoal se integrou, mas eu acho que a capoeira não deu muita influência no breakdance, que ela já tem uma história muito forte também, que é de movimentos afro e ritmos afros, e em termos de acrobacia, se eles pegaram uma coisa ou outra, aquele de rins, também já tinha, talvez, mas a riqueza que breakdance também eu acho que ela cresceu, não independente, mas com muitas outras influências. Mas para dizer que a capoeira foi maior influência, eu gostaria muito de capoeira, mas eu acho que ela não tem esse título. Essa não recebe uma medalha para ser uma influência muito, muito grande no breakdance. Ok. O senhor começou capoeira em 1981, né? Então, ano que vem, está completando aí seus 40 anos da capoeira. É isso? Sim. Que bonito, legal. E já tem alguma coisa marcada para o ano que vem? Uma grande festa?
Algo assim? Não, treinar mais. Só treinar mais, tá bom. Quem faz capoeira há 40 anos é sem parar, e também o dia a dia, que agora eu também dou aula e eu também estou responsável para outros que estão dando aula. Então, o dia a dia continua, mas é uma boa ideia. Eu acho que eu vou jogar essa responsabilidade aos mais graduados para organizar alguma coisa. É bom, né? Dessa forma faz eles se conscientizarem do trabalho que o senhor tem, da dedicação que o senhor teve. Aí são 40 anos, não são 40 dias, né? São 40 anos de alegria, mas também de muito sofrimento, de muita luta, né? E eu queria perguntar para o senhor, a nossa cultura, ela é maravilhosa, a cultura brasileira, tem muitas coisas boas, mas eu queria te perguntar se o senhor sofreu alguma discriminação, ou sentiu muita dificuldade com a cultura brasileira. Uma boa pergunta. Eu confrontava... Pode falar a verdade, viu? Ninguém, pode falar a verdade. Todos somos seus fãs, independente da resposta. Sim. Eu conheci a cultura brasileira através de Mestre Acordeon, Mestre Gelon, Mestre Loremil. Foi os três que mais influenciavam meu início da prática da arte da capoeira. E também tinha muitos músicos que também participavam nas apresentações do Mestre Gelon, do Dance Brasil, brasileiros, do Rio, de Salvador, de outras partes do Brasil. Aí eu sempre me dei bem com eles, e eles também gostavam de mim, porque eu levava a cultura e o treino, a arte capoeira com sinceridade e integridade, me forcei de fazer o melhor possível. Aí depois foi visitar e depois morar no Brasil. E para mim foi uma imersão maravilhosa. Eu amo a cultura brasileira, tem muito para aprender, de soltar o espírito, de estar bem com o calor humano, com as pessoas, de estar mais livre de jogar, de brigar, se precisa, de falar e soltar mais o que está dentro. Dificuldades todo mundo tem. Eu acho que, como eu lembro de um amigo no Brasil, que ele era baiano, e falou o mais que ele quer é viver nos Estados Unidos. Ele falou: aqui os brasileiros não têm respeito, fala palavrão, cuspe no chão, joga lixo, e lá nos Estados Unidos está tudo diferente. Eu falei: não sei, talvez mas aqui tem carnaval, aqui tem capoeira, aqui tem samba, e uma cultura que criou e gerou essa beleza que está no mundo. Então, pode comparar, mas eu prefiro celebrar e dou valor à cultura brasileira. Eu gosto muito. Legal. Dificuldades, sim. Todos têm, mas discriminação, não foi aberto. Se o pessoal não falaram comigo direto, aí eu estou mais fora dessas conversas. Se não gosta de alguma coisa ou não, melhor trabalhar e continuar a trabalhar e receber conversas sobre o trabalho. Ok. Essa próxima pergunta, eu vou ter que explicar a palavra primeiro, porque eu ia perguntar para o senhor assim, como é ser gringo no Brasil, né? Morar no Brasil, ser gringo lá. Eu sou gringo aqui. Gringo é todo mundo que vem de fora, vem de outro país, morar num lugar, e eles intitulam lá gringo. Mas a palavra gringo, ela foi criada aqui nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos comprou as terras do Texas, tinha os policiais que eles usavam a roupa verde,
e tinha as credenciais em Gold. Então, eles eram chamados pelos mexicanos de Green Gold. Eles abreviaram isso e se tornou gringo. Quando vinha os militares, os gringos estão vindo, era a forma deles falarem, deles se comunicarem. Isso daí se tornou uma palavra aí agora mundial. Qualquer pessoa que é de fora, que está morando em um país, ele é gringo, como eu sou gringo aqui nos Estados Unidos. Como foi ser um gringo no Brasil? Começar a morar no Brasil, a língua, teve dificuldade com a língua? Como que foi isso? Esse processo? Sim, certo. Aí eu cheguei no Brasil, não falava português, falava um pouco da castelhano, que aprendi na escola. Aí foi daí aprendendo, mas a minha preocupação maior era integrar nas aulas da capoeira, aí, nas rodas da capoeira. Aí, daí, eu sempre fui bem recebido em todo lugar. E como é a vontade de treinar, a vontade de aprender, a vontade de jogar era tão forte, eu acho que isso superou de ser gringo, de ser de outro país, que os brasileiros dão valor e os capoeiristas dão mais valor, porque nós sabemos a vontade, a gente vê e sente, e a integridade, a força de melhorar, a força de contribuir. Aí na capoeira, foi quando foi no Brasil, sim, eu fui para feira, foi para praia, foi andando, foi comprando, foi fazendo a minha vida também, porque fiquei um ano na Bahia. E, além disso, era a cultura capoeirística que era meu mundo. Não faltava aula, não faltava evento. Foi para evento, ninguém me conhecia. Mas na Bahia tem pessoas da minha cor. Eu não sou loiro, não tenho olhos azuis. Então, com um pouco de sol, sou mais claro, mas se eu falo... E o sotaque tá baiano também, né? Tá mais... Opa, hein? Demorava para falar. Mas aí, primeiro eles pensando que o cara é argentino, gaúcho. Depois cheguei no Brasil, no Sul, gaúcho. Depois do São Paulo. Depois parece que do Rio. Aí devagarinho chegando na Bahia. Legal. Porque às vezes eu sou um gringo aqui nos Estados Unidos, né? E às vezes eu saio, eu tô na rua conversando com alguém. A primeira impressão, a primeira coisa que acontece é a pessoa tentar falar espanhol comigo. Aí eu olho para ela e falo, não falo espanhol. Mas como você não fala espanhol? Não sou. Você está pensando que eu sou o quê? Mexicano, boliviano, o quê? Aí o cara, eu pensava que era. Eu falei, não, eu sou da América do Sul, mas a gente está num país, o único país da América do Sul que não fala o espanhol. Eu falo português, você fala português, aí o pessoal fica chocado. Tem horas assim que você até liga isso a um pouco de discriminação, sabe? Se você olha assim e fala, pô, eu não faria, né? No meu caso assim, eu não faria, não chegaria tentando adivinhar a língua de uma pessoa, né? Porque eu acho meio um pouquinho falta de ética isso daí, você chegar, né, julgando uma pessoa, mas tudo bem. E no caso, como o senhor falou aí, eles tentaram arrumar não, ele é gaúcho, ele é isso, ele é argentino, até que eles se tocaram que o senhor tinha mesmo era o coração baiano, né? Era a maneira de falar, que aprendendo a conversar demorava. Aí, no início, era misturado com castelhano, depois mais brasileiro, mais outro sotaque. Então, ficando um ano em Salvador, melhorou bastante para integrar mais
com E as o senhor foi para a pessoas. escola para aprender o português ou não? No Brasil? Sim, sim, mas eu não aguentei nem de ficar numa aula. Eu É, fiquei muito retado, eu saí de lá e não queria mais aprender, porque foi muito devagar e muito não era, mas eu aprendi tudo na rua e também morava com a família do mestre No. Eu andava muito com ele e ele tinha muita paciência de ensinar coisas, repetir, explicar para aprender. Ele articula muito bem a linguagem capoeirística e baiano, que eu aprendi mais a falar do jeito dele. legal. Eu tô levantando esses pontos a respeito da cultura brasileira, porque a cultura, ao mesmo momento que ela é bonita, ela pode ser opressora também, tá? Eu falo pelas minhas experiências. Não estou levantando essas questões para deixar o senhor desconcertado, não, ou ficar mal ou bem com a cultura. Não é isso. É porque a gente precisa discutir essas coisas para que as pessoas melhorem as suas atitudes, né? A partir do momento que conversamos sobre essas coisas, as pessoas começam a pensar. Eu, no Rio de Janeiro, eu quase todo ano eu levo meus alunos ao Brasil. E no Rio de Janeiro, eu entrei em lojas para comprar com eles, né? E eu perguntava o preço de alguma coisa e a pessoa falava um preço para mim e para o meu aluno falava outro preço. Então eu não gosto desse tipo de coisa. Preço é preço para todo mundo, não é por causa da sua língua ou porque você veste uma roupa melhor ou tem um carro melhor. E no Brasil a gente tem isso na cultura. A gente tem esse pequeno problema na cultura. Então era uma coisa que me deixava arretado, que nem o senhor falou. Eu ficava arretado com isso daí, brigava e não comprava no lugar. E já aconteceu isso com o senhor no Brasil também? Aconteceu, sim, que eu sempre fui para a feira comprar as coisas e dá para ver que eu não sou muito pobre, mesmo que eu vestia bem simples, mas tá, às vezes sim, mas eu não estou lembrando de uma coisa radical e que me deixou muito arretado. E como que eu falei, eu era mais preocupado de ser aceitado e respeitado na capoeira. Aí na capoeira tem que sempre fazer o melhor, sempre se defender, sempre se jogar e mostrar seu valor cada momento. O que foi feito ontem, hoje é outro dia, tem que mostrar de novo, fazer melhor. Então, minha preocupação era isso. E tinha confrontações e brigas, mas capoeira tem, eu É, naveguei, gostei, tá. tinha coisa assim. Mas eu acho que era parte não era a cultura ou a razão que a cultura não me aceitava. Ok. E Eu quando, achava quando... que o cara é burro, o cara é gringo. Não senti isso. Ah, Se ok. aconteceu, nem vi. Às vezes também não é só pela cultura, é pela história do Brasil, né? Porque a gente veio de uma história que a gente foi usurpado pela coroa, teve vários problemas. Então, às vezes, isso daí influencia no nosso dia a dia, né? Se a gente for estudar lá atrás, a gente vai ver várias coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor recebeu o título de mestre? Sim, foi. hum, Acho que foi 7 anos atrás que eu recebi a corda branca, porque antigamente a corda branco e verde, branco, amarelo, branco, azul, era professor, nível de professor. Aí mudou. Então eu considero a corda branca primeiro título de mestre, mesmo que me chamavam de mestre, e eu recebi a corda branco e verde em 1988, mas na época não era mestre.
Quando eu voltei com essa corda, e usava, acho que alguns anos depois, aí mudou e branco e verde era o primeiro nível do mestre. Então, o mestre não chegou aqui e falou, agora você é mestre e seus alunos têm que lhe chamar de mestre, não ombrinho, ombrinho isso, ombrinho... Não, mestre e ombrinho. Aí ele insistiu, aí eu não fiquei muito atento, mas depois começava a usar. Então, branco e verde recebiam 88, Ah, mas tá. na época era professor. Mas antes de receber a corda de mestre branca, o senhor já foi reconhecido pela sua comunidade pelo trabalho que o senhor fazia, né? A comunidade já Sim, sim. reconhecia o senhor como mestre. Porque tem formas de se chegar a isso. Uma delas é outro mestre te reconhecendo ou a comunidade te reconhecendo, né? Sim. A capoeira é uma comunidade e ainda um dos melhores lados da capoeira é que o capoeirista tem que mostrar o valor na roda, tem que mostrar seu trabalho também. E o capoeirista pode falar muita coisa, fala coisa até boa, e a comunidade também olha você na roda e olha o seu trabalho. Aí isso que uma coisa que eu acho que é muito bom pela arte. Legal. O senhor falou que está em vários estados, tem pessoas abaixo do senhor, onde o senhor faz uma supervisão dessas pessoas. O senhor tem a ideia de quantas pessoas estão hoje sobre a sua supervisão na capoeira? Sim, nós temos 7, 8 pessoas que chegaram aí até nível de instrutor, um professor e um contramestre que ainda estão comigo. E cordão amarelo, e tem alguns cordão amarelo que estão dando aula, mas para mim eu vou ter que adiantar o nível para liderar o grupo, porque não é fácil, é muito esforço de mim para ajudar e para manter essa liderança, tem que ter um nível maior. Então, eu tenho, tem contramestre, professor e mais 8. Ok. É 8. E como o senhor vê como o senhor vê a capoeira aqui nos Estados Unidos, num geral assim? Ela está chegando a ser aquela capoeira que era no Brasil, com muita gente, todo mundo integrado. O senhor vê a capoeira assim nos Estados Unidos? Tem alguns capoeiristas que chegaram até participar na comunidade capoeirística no Brasil internacional, e eu acho que tem muito para crescer ainda, porque a cultura brasileira é mais confortável do lado mais forte da capoeira. E a cultura aqui é menos preparado. Então, no Brasil, a capoeira existe em mais diversas expressões. E aqui é menos para o lado da luta, menos para o lado do lado forte. Mas aqui tem muitas lutas que os americanos participam, mas não entraram tanto na capoeira como eles fazem MMA, ou boxing, ou de Brazilian Jiu-Jitsu. Então, os praticantes da capoeira daqui, não estou falando de todos, mas a maioria estão mais para o lado da fluidade, da capoeira, da vadiação. São muito dedicados também, mas aquele lado forte não está tão abraçado aqui. E no Brasil é mais normal, e eu gosto disso também. Então, a quantidade aqui, para mim, está muito no início ainda.
pessoal está conhecendo, mas para o pessoal treinar capoeira no dia a dia, ainda para mim aqui tem muito pouco. Porque a nível de Estados Unidos ainda tem pouco, né? Agora, mas a gente vê que tem uma grande concentração em Nova York, Flórida, eu acho que caiu. Ah, tá. Vai cair Não, daqui tá 5 bom. minutos. Se cair, a gente vai retornar, tá? Aqui no Zoom. Não, vai dar certo. A gente tem uma grande concentração de capoeira em Nova York, Flórida e Califórnia, né? São os lugares que a gente pode falar que a gente vê mais a capoeira. Por que acontece isso? O que se deve essa concentração? O que o senhor acha? Porque, sim, Nova York e Califórnia. Nova York é um grande centro. Mestre Gelão foi o primeiro que chegou com o mestre Loremeu. O mestre Gelão dava aula aqui. Aí, em Califórnia, era mestre acordeão, no Bay Area, São Francisco, Berkeley. E Flórida, que tem muitos brasileiros, e Miami é uma cidade que tem muito brasileiro. Aí muitos foram para lá. Mas, para mim, Nova York tem muita pouca capoeira. Pouca. Se olha no Google, talvez você vai ver até 20 pontos de escola. Aí tem outros que não estão no Google, mas para mim, assim, uma cidade tão grande como Nova York, tem, para cada academia de capoeira, deve ter 100 academias de yoga. Para cada praticante de capoeirista, deve ter 1000 praticantes de yoga. Então, para mim, é muito pouco. Aí eu não entendo por quê. Não entendo por que tem tão pouco. Para mim, é muito pouco. Eu creio que precisamos de mais capoeiristas aqui, né? Mas fazendo aquela capoeira segura, com uma ética, porque eu acho que o país ele tem um potencial grande e tem aluno para todos, né? Tem até uma estatística aí que eu estava levantando, conversando com algumas pessoas, porque eu vejo algumas pessoas falando que hoje fazem eventos de capoeira e tem poucos alunos, muito instrutor, muito professor e poucos alunos. Mas devido aos dados que eu colhi, eu coletei, sabemos, isso é notório, no mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? A Folha de São Paulo, eu creio que foi a Folha, ela fez um levantamento que 6 milhões de pessoas fazem capoeira. 6 milhões não chega a 1%, né? E eu vejo algumas pessoas reclamando que não tem um número de alunos na capoeira. Eu por mim mesmo, comecei a pensar sobre esse assunto e cheguei à conclusão que eu estou trabalhando errado. Eu tenho que trabalhar melhor para eu poder ter mais alunos, né? Eu tenho que trabalhar nos pontos que não me estão trazendo aluno. Então, eu tenho que ter uma propaganda melhor, né? Eu tenho que oferecer mais qualidade de aula, mas tenho que investir em marketing e várias outras coisas. O senhor também acha... O que o senhor acha sobre esse ponto? Tem 30 anos que eu estou dando aula e tenho bastante criança. Agora a situação está difícil, né? Mas eu tenho bastante criança, alguns adolescentes, e o grupo mais complicado, mais difícil, são os adultos. E tem muita coisa para considerar. Para treinar capoeirista, o pessoal percebe que tem que ter muito compromisso com ela. Não é de um dia você pode ir para aula e passar 2 semanas, 3 semanas sem ir, depois você vai. Não, capoeira você tem que treinar no mínimo todo dia. Não é fácil. Mínimo, vamos dizer, no mínimo 2 ou 3 dias por semana, no mínimo, para